Seja bem-vindo aqui no nosso canal Pílulas de Renovação, onde nós estudamos as obras do André Luiz. Esse espírito que foi um médico aqui na Terra, que quando desencarnou, resolveu contar para nós as coisas que acontecem do lado de lá. Ele começou a fazer essas obras porque dizem que ele não foi muito bem na sua última encarnação aqui na Terra, cometeu alguns enganos e quando desencarnou e percebeu que tinha cometido esses enganos, por não saber, por desconhecer, ele resolveu escrever para nós o que acontece na vida após o túmulo. O que acontece quando a gente desencarna, como a gente erra, como a gente é bobo e erra por ignorar. Então ele resolveu, pediu autorização e resolveu escrever para nós o que acontece do lado de lá. E aí, nisso, ele escreveu 13 obras através da mãozinha do Chico, contando para nós. Cada obra tem um tipo de relato, as coisas que ele acompanhou por lá, o que ele aprendeu. E nós já estamos entrando na quarta obra, No Mundo Maior. É a quarta obra da coleção de 13 que ele escreveu para contar para nós. Vocês sabem, uma curiosidade. Antes de ele começar a escrever essas obras, ele foi apresentado ao Chico e os dois conviveram por algum tempo para gerar afinidade, para um entender o outro. Eles ficam assim, essas obras grandes, sabe? Acontece assim, com uma espiritualidade gentil. Eles tiveram um convívio de algum tempo antes de começar a escrita, para que se conhecessem, para que se afinizassem. E o Chico gostou muito de André e André também. Mas no primeiro encontro deles, assim, ali no início dos encontros dele, Chico pergunta assim, mas como é o nome do senhor? E ali, um médico que já era famoso aqui no Brasil, ele tinha vivido uma vida, ele tinha sido uma grande personalidade na medicina aqui no Brasil. Os estudos dele contribuíram muito para a nossa saúde coletiva. Enfim, na parte da medicina, ele teve um bom sucesso, mas na parte pessoal, na parte humana, ele não foi tão bem assim. Ele não tinha amor pelos pacientes, ele vai perceber isso depois, né? Mas assim, ele cometeu alguns erros que depois ele percebeu que podia ter ido melhor, podia ter feito mais. E aí então ele não queria usar o nome dele que já era famoso. Aí quando o Chico pergunta para ele assim, mas como é o nome do senhor? Como é que eu devo lhe tratar? Aí o André olhou pela casa e viu o irmão do Chico que estava por ali. Daí ele pergunta pro Chico assim, como é o nome dele? Daí o Chico diz, é André Luiz. Daí ele, pronto, pode me chamar assim, André Luiz. Não era o nome dele, ele assumiu esse nome depois da conversa com o Chico. Então a gente tem a ideia do doutor André Luiz, né? Porque a gente sabe que ele foi médico, ele diz em várias partes da obra que ele foi médico e ele assumiu esse nome. Bom, isso é só curiosidade para a gente saber. Essas 13 obras trazem para nós conhecimentos incríveis sobre o que acontece do lado de lá e como a gente pode viver melhor aqui para não se enganar tanto, para não se arrepender tanto quando chega lá. Pois bem, eu anotei aqui, ó, os 4 livros que a gente viu. O primeiro, O Nosso Lar, teve o filme, tudo, contando esse desenlace da hora da morte e o que acontece com o espírito. Então, todas as coisas que o André percebeu incríveis lá no mundo espiritual. Ele passou pelo umbral, foi acolhido numa colônia e ele conta, quando estava lá na colônia, ele conta as coisas bem jóia, a gente saber como se veste, o que come, onde passeia, se namora, se não namora, enfim, todas as coisas assim da vidinha espiritual no nosso lar. O segundo livro, Os Mensageiros, ele conta sobre as pessoas que receberam missões para as pessoas que já estavam desencarnadas em colônias, não gente assim desconhecida, gente que já tinha conhecimento da vida espiritual, que ganha missões, que pede missões e vem, encarna para fazer essas missões, para fazer essa comunicação do mundo, do além-túmulo para a nossa terra, enfim, essas comunicações. Muito interessante o livro. Depois, Missionários da Luz, que são esses que receberam essas missões e o motivo dos erros deles. São os missionários em queda, porque erraram. Tão interessante a gente ver isso. Vai acompanhando aqui no canal que você vai ver que legal que é. O outro livro, Evolução em Dois Mundos. A Evolução em Dois Mundos conta o desencarne das pessoas, como acontece a hora do desenlace, antes, o depois,
muito interessante e que o André vai acompanhando caso a caso. Todos esses livros são coisas que o André viu e acompanhou. Eu gosto de chamar o André de estagiário, porque ele se comporta como ele tá aprendendo e tá relatando para nós. Incrível! E esse livro, o Evolução em Dois Mundos, conta as mortes e como elas aconteceram de pessoas que já estavam no bem, já trabalhavam pelo bem, então não era gente que cometia atrocidades. Não, tudo gente do bem e como erra. Muito interessante. E agora nós vamos começar esse abençoado desse livro, No Mundo Maior, que vai falar sobre os desequilíbrios da mente, como a gente se desequilibra encarnado ou desencarnado. Olha o que ele diz: testemunha de diversos atendimentos realizados no plano superior, o espírito André Luiz aborda os motivos do desequilíbrio mental e as consequências a que podem ser submetidos. Gente, submetido os irmãos, né? Imersos na loucura. Quase que eu esqueci essa parte. A gente vai falar sobre cabeça, sobre funcionamento, sobre interferência, sobre loucura. Veja, se esse livro não continua atual e foi escrito em 1947. E nós vamos fazer toda essa viagem por esse livro maravilhoso a partir de agora. Você é meu convidado, seja bem-vindo. Vamos estudar? Capítulo introdutório na jornada evolutiva. Quem faz a introdução dos livros do André Luiz, nada mais, nada menos que Emmanuel, que escreve de uma maneira sublime sobre essa perspectiva do André, sobre esses estudos do André, para que a gente entenda como que funciona a nossa mente, o funcionamento que não é só da maquininha do cérebro, o funcionamento da mente como um todo. E olha o que ele diz: demandando o país da morte, porque todo mundo que morre, todos os dias morre um monte de gente de tudo quanto é lugar. E ele ele disse, não interessa de onde que veio a pessoa, se é uma pessoa culta lá da Europa, se é uma pessoa metropolitana lá dos Estados Unidos, se é uma pessoa lá do meio do mato do interior de algum lugar, ou se é uma pessoa da África selvagem. Todos que desencarnam vão passar pelo mesmo processo. O que diferencia uma pessoa da outra não é o nível de cultura, não é o tanto que ela produziu, não é quantos cursos que ela fez, não é nada disso. É o que ela produziu de bom, é o que ela fez, é o que ela conseguiu se equilibrar na última existência. Emmanuel fala assim, olha que bonito: raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. Bonito, mas difícil de entender, né? Sabe por quê? Porque a maioria de nós não cumpriu o que prometeu quando veio reencarnar aqui. A maioria de nós fechou os olhinhos e fingiu que não viu. A maioria de nós não cumpriu o programa espiritual que trouxemos. E ele ainda diz: acomodam-se nos vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Desde que o mundo é mundo, desde que existiu a reencarnação, a gente vem errando. E a gente troca de país, troca de cultura, troca de condição e continua errando mais ou menos nas mesmas coisas. E ele está dizendo, voluntariamente a gente permanece na insensatez. E mais, a gente espera que ganhemos um paraíso de graças para si. E a gente diz que o outro pode sofrer um inferno, um inferno de intermino tormento. Bonito, né? Ele diz assim, mas na real é essa. A gente pode até dizer, não é isso que eu penso. Mas de verdade, nós seres humanos, na condição evolutiva que nós estamos, a gente faz isso mesmo. Não quer nem saber do que veio fazer. A gente finge que a nossa vida é isso, é pagar boleto, é viver, é aumentar os ganhos, é aumentar a beleza, reduzir a flacidez do rosto, emagrecer, criar os filhos, ter as coisas, carro, casa e tudo mais. Esquece que a gente veio com um propósito de aprender, um propósito de melhorar, um propósito de fazer a reforma íntima, que às vezes a gente só sabe de nome quando vai lá no centro. Nosso propósito é arrumar as coisas que a gente já deixou desarrumada na nossa vida, na vida dos outros por aí, e a gente finge que esqueceu, finge que não sabe. Mas o que Emmanuel está contando aqui é que quando desencarna, não existe esquecimento. Quando desencarna, a verdade está ali.
E ele diz o que distingue as pessoas invariavelmente é a virtude e o crime. Qual dos lados você estava? É o trabalho e a ociosidade. Qual dos lados você estava? É a verdade e a simulação. Em qual dos lados você passou a maior parte da sua vida? É a boa vontade e a indiferença. Percebe que não tem a ver com nada mais, só com as coisas que você fez ou deixou de fazer e que isso te acompanha sim, vira um rótulo na tua cabeça? Já pensou? E aí a gente quer dizer, não, mas eu fiz isso na terra, eu fui fulano de tal, eu fiz aquilo. Não vai adiantar nada. Nosso rótulo vai estar ali. Em qual dos dois grupos você pertenceu a maior parte do tempo? E aí o que o Emmanuel coloca. A missão de André Luiz é, porém, revelar os tesouros de que somos herdeiros. Herdeiros felizes da eternidade. Riquezas imperecíveis em cuja posse jamais conseguiremos entrar sem a indispensável aquisição de sabedoria e amor. Bonito isso, mas quer dizer o seguinte, você que vai fazer a tua felicidade. É você, se quer viver em paz ou no amor, você precisa estar ciente das suas obrigações e fazê-las. Cumprir o programa espiritual que você mesmo fez para essa terra. E Emmanuel ainda coloca, felicidade e amor, sabedoria e amor, você tem que adquirir isso. Isso é prática, isso é boa vontade, é você que vai atrás. E ele diz, para isso, não lidamos em laboratórios milagrosos da eternidade para fabricar a felicidade. Não é isso. Todos adquirem a felicidade, todos fabricam a sua felicidade, porque você precisa aprender. Você precisa aprender a não judiar dos outros, a não invadir o espaço deles, a ser correto, tendo ou não tendo alguém olhando. Você precisa aprender. E aí, os destinos de cada um, depois que morre vai para o céu, vai para o inferno, vai para onde? O destino de cada um depende do que fez ou do que deixou de fazer. Os destinos são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível, quer dizer, não erra, né? Não erra a justiça divina que nos segue de perto. Você pode até pensar que ficou escondido. Você pode até pensar que uma coisinha ficou ali, que ninguém viu, vai ser assim mesmo. Mas a justiça divina é indefectível. O que você fez está feito e é teu. Essa é a tua herança. Aí ele disse, a morte a ninguém propicia passaporte gratuito para a aventura celeste. Ele é engraçado, né? Passaporte gratuito para aventura celeste. Você quer ganhar de graça tudo que você tinha que ter construído? Não ganha. Não existe magia, não existe pozinho mágico da fada para te transformar no momento da morte. Que as pessoas às vezes pensam, né? Quando morre fica bom. Não, morre vai levar exatamente as coisas que tinha aqui. Os pensamentos, a índole, tudo que você já fazia é o que você leva. Cada criatura transporar, que bonito isso, né? Transporar. Vai passar pela fronteira ali, ele chamou de transporar a aduana. A fronteira da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado nessa vida. Aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei. Ou seja, ninguém consegue enrolar a lei universal. Você precisa aprender, saber e fazer as coisas certas. Trabalho edificante. Criatura, tá aqui a chave da nossa felicidade. Os degraus que a gente consegue subir é a custa de suor e esforço. Por isso que, porque o Chico dizia, né, através da Emmanuel, né, dizia que todo mundo evolui na água. Eu quase que esqueci. Todo mundo evolui ou chorando ou suando, né? Todo mundo evolui desidratando. Essa era a palavra que eu esqueci. Todo mundo evolui desidratando, ou porque tá chorando no sofrimento, ou porque tá trabalhando para sua evolução. A evolução acontece assim, desidratante. Pois bem, as bênçãos celestiais vêm, mas elas precisam te encontrar trabalhando dentro da prática incessante do bem.
Quem faz isso não se surpreende com as palavras do André. Emmanuel conta assim, a pessoa que não está fazendo nada, a pessoa que não está trabalhando pela sua evolução vai dizer assim, essas obras são fictícias, isso tudo é fantasia, isso não é realidade, então vai estranhar muito. A pessoa que já tem essa noção que precisa fazer, construir a sua evolução e, por consequência, a sua felicidade, acha as obras a coisa mais incrível, mais lógica e mais certa desse mundo. Coisa linda, né? Então você é meu convidado, vamos passar os próximos 20 capítulos desse livro aprendendo a viver aqui na nossa vidinha, para que quando a gente vá para outra, a gente já chegue mais esperto, chegue mais feliz, mais consciente. Combinado? Então vamos para a nossa viagem do mundo maior!